Alô, fera, Duduzinho está de volta, dando continuidade àquela aula de variação linguística. Na aula passada falamos, das variações dessa diversidade de falar que ocorre no Brasil e falamos muito da variação diacrônica, que é a histórica, e a diatópica. Agora a gente vai falar da variação diastrática e diafásica. E no final a gente resolve lá a questão do Enem. Ok? Vamos dar uma olhada. Então, recapitulando. As variações linguísticas, a diversidade de falar, que ocorre através dos aspectos sociais, culturais, econômicos também. Aí vem nos aspectos históricos, geográficos, tudo isso interfere no falar de determinadas pessoas. Ok? A variação diastrática, grava esse nome, diastrática é também chamada de variação social, tá? Olha, variação social, aí você lembra, associa a questão do grupo, tá? Sociedade, grupos. A sociedade é composta por grupos, de profissionais, por exemplo, de pessoas, de jovens, de pessoas idosas. Então, a sociedade ela é composta por essa diversidade também, mas por grupos. Então, observa, o jovem, ele fala diferente dos mais velhos. Há um falar diferenciado. E, por exemplo, a gíria, quem cria a gíria é o jovem. Então, o jovem, ele passa, ele vem transformando, ele vem trabalhando gírias. Certo? Então, ele utiliza gírias. E essas gírias também, elas estão vindo muito também pela influência da tecnologia. Também. Certo? Então é bom que se diga. As pessoas de mais idade, elas precisam também, de certa forma, não ficar excluídas. Não. Tem que procurar socializar, com os jovens. Os jovens também têm que socializar bem com as pessoas mais velhas, os idosos, e isso é importante, essa interação, certo? Por quê? Porque vai unir a questão da experiência e da juventude com novidades. Então é muito importante que haja essa interação entre jovens e as pessoas idosas, certo? Então veja, o jovem fala de uma forma, os idosos também de outra. Então isso é uma variação social, uma variação diastrática, chamada de diastrática. Outra coisa, você percebe, falei aqui de grupos de profissionais, então médicos, falei no bloco anterior de policiais, então a linguagem dos policiais, a linguagem dos médicos, aí, professor, são gírias? Não, isso a gente chama de jargões. Então o jargão do grupo de médicos lá, de policiais e de outros profissionais. Então os professores também usam jargões dentro da área de conhecimento, como também arquitetos, engenheiros, enfim. Então, os profissionais, normalmente, eles utilizam de expressões técnicas também da área. Então, isso vai cair com uma variação social, variação diastrática. Dá uma olhada lá no slide. Olha lá, fera. Eu coloquei lá, ó. Consideram-se variações diastráticas aquelas variações que se referem aos grupos sociais, tá? Cujos fatores relacionados à faixa etária, profissão, status social, imperam de forma preponderante. Por exemplo, podemos citar a linguagem dos grupos de rap, dos surfistas, a linguagem da classe médica e até mesmo a linguagem dos mais velhos das crianças. Vem comigo. Percebeu? Então é fácil de você perceber, de notar na prova, se vier algum texto, e ele trazendo essa variação diastrática. Muitas vezes o Enem coloca já no comando da questão lá, ó. No que diz respeito à variação diastrática, aí, ou seja, a variação social. Então, o Enem, ele no comando da questão, ele já explica, ele já diz o que é. Então, a diastrática é social. Aí coloca lá fragmento do texto para você dizer marcar aquela alternativa que realmente vai bater com a diastrática. Então, aí você vai observar se existir alguns jargões, se existir lá gírias, você já marca como resposta. Você não perde nem tempo, ok? Então, essa é a chamada variação diastrática.
A outra variação que aparece com frequência também nas provas dos vestibulares aí do Enem, principalmente, é essa daí, ó. Mas antes, deixa eu mostrar esse exemplo. Dá uma olhada aí, nessa tirinha aí. Olha lá. Passa aí, Léo, a tirinha. Olha a tirinha aí, ó. O médico fala. Veja, é o médico e o paciente. O médico chega e diz, ó, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Olha o paciente, olha o desespero do paciente. Meu Deus, doutor. Em quanto tempo eu tenho de vida? Aí o médico ria. Ah, não se preocupe. É só um furúnculo. Vem comigo, fera. Percebeu? O médico usou uma linguagem técnica, não é, da área médica, e o interlocutor, o paciente, não conseguiu entender. Na verdade, ele se assustou. Certo? Então, que exemplo é esse aí? A variação diastrática. Ok? Então, eles podem jogar uma tirinha, ou até mesmo um texto, joga lá uma fala e vai perguntar se aquela ali é uma variação histórica, geográfica ou social. No caso dessa daí, social diastrática. Ok? Passando. A próxima. Olha lá. Variação situacional diafásica. Vem comigo. Vem comigo. A variação diafásica, muita gente confunde diafásica com diastrática. São diferentes. Tá? Ô, professor, dentro de um diálogo, dentro de uma fala, a gente pode perceber a presença da variação diastrática e diafásica? Claro que pode. Né? Depende da intencionalidade de quem monta o texto, de quem está falando, de quem está se comunicando. Mas pode sim. Então, dentro de um texto, você pode encontrar toda essa diversidade, todas essas variações. Vai depender da intencionalidade de quem está escrevendo o texto, de quem produziu o texto. Então, fica atento. Isso é muito importante, porque muitas vezes eles misturam nas provas, tá? Então, a diafásica, diz respeito, sabe o quê? Ó, o nome já está dizendo, situacional, variação situacional diastrática, ou diafásica. Essa daí diz respeito ao contexto de comunicação. Como assim, professor? Como assim o contexto? Veja, existem momentos de você usar a norma padrão, usar uma linguagem formal. Aí tem muito a ver com a chamada nível de linguagem, o nível de linguagem que a gente vai trabalhar em aulas posteriores, certo? Então, nível de linguagem. O nível de linguagem, quando a gente fala que a pessoa lá, o indivíduo, ele está se comunicando usando a norma padrão, a norma culta, então, isso é um nível de linguagem, nível culto, padrão. Preocupado com regras gramaticais. Então, a partir do momento que eu vou falar, que eu vou escrever, e me preocupo se está certo, se existe um erro gramatical, então veja que eu não estou aí usando uma comunicação espontânea. Não. Por quê? Porque a norma culta, a norma padrão, ela é artificial. A língua viva em ação é a falada. Quando nós falamos de maneira espontânea. Quando você fala sem a preocupação do certo e do errado, você vai para a esfera da linguagem coloquial, tá? Então o nível de linguagem aí vai ser diferente. A partir do momento que você fala, tem a preocupação com o certo e com o errado, então você já está partindo para a norma padrão, norma culta da língua, certo? Então, que é preconceituosa, viu? A norma culta, ela é preconceituosa, porque a partir do momento que ela diz isso é certo e isso é errado, olha, será? O que vale não é o processo de comunicação? Aí vai depender da circunstância e do momento. Ok? Dá uma olhada lá no slide. Eu coloquei lá, ó. Tais variações estão relacionadas ao contexto comunicativo de forma geral, ou seja, a situação exigirá o uso de um modo de falar distinto, diferente. Exemplo disso, citamos um bate-papo informal e um discurso proferido em um evento solene. Vem comigo, fera. Vem comigo. Discurso solene. Você vai para uma formatura,
né, ou vai participar de um seminário, então você percebe, você vai ter a preocupação com o teu discurso, certo? Então é isso. A diafásica é exatamente essa, que ela é muito contextual, ela é situacional. Ora você pode usar uma linguagem formal, ora você pode usar uma linguagem o quê? Informal. Ok? Então, olha lá. Questão do Enem. Você sabe que as provas praticamente é uma questão, um texto. Uma questão, um texto. E muitas vezes uma questão, ele pede lá 2 textos para uma questão só. Então, a quantidade de textos que você vai ler na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, e você, fera, que vai fazer também um concurso, né? O vestibular da UPE, da Universidade de Pernambuco, o SSA 3, tá? O 3, o 1 e o 2 também, né? O seriado, tanto do SSA 1 ao SSA 3, todos eles, a prova é de linguagem. Não é uma prova mais dividida em português e literatura, não, é uma prova de linguagem, tá? Então, as questões, elas são misturadas. E muitos textos. São muitos textos. Então, vê só. Tanto o SSA quanto o Enem, você tem que ter um ritmo de leitura muito bom. E outra, você tem que usar uma logística muito boa para não perder tempo e, consequentemente, errar a questão. Dá para fazer isso? Dá. Agora você precisa resolver questões. Eu sempre digo, ó, o fera que se dá bem no vestibular é aquele que resolve questões. Não pode ficar só com a parte da parte teórica, não. É a partir do momento que você resolve questões que você sabe, você vai ter a convicção se está dominando o conteúdo ou não. Tá? Então, resolver questões, seja de linguagem, seja de matemática, ciências da natureza, ciências humanas, você precisa resolver questões. Ok? Então, pega essa reta final aí, né? Esse mês aí que pouco tempo aí está chegando aí já a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, mas dá tempo. Você aí vai fazendo questões, resolvendo questões e vai tirando realmente dúvida. Pegou uma questão, errou, foi que errou, procura um professor, procura um colega e vai socializar, tá? Dá uma olhada nessa questão aí, veja. Essa questão do Enem, veja que colocou um texto pequeno, um texto curto, e é muito importante você, antes de resolver, de ler o texto, vem comigo, passa para mim aqui, Léo. Fera, antes de ler qualquer texto na prova do Enem, na prova de linguagem, você precisa ler o comando da questão. Por quê? Porque ele vai dizer se a questão é de funções da linguagem, tá? Que já foi assunto que a gente viu aqui, que é um assunto que sempre aparece em prova. Ele vai dizer se é uma questão que vai envolver tipologia ou gêneros textuais. Então, quando você for ler o texto, você já vai lendo já com aquela direção, já sabendo o que vai ler, o que você está buscando, para não perder tempo. Porque às vezes o aluno lê o texto, lê o comando da questão, depois vai ter que voltar para ler o texto novamente, vai se desgastar. Não é para fazer isso. É para ler o comando, saber o que ele vai pedir, para depois ir partir para fazer a leitura do texto. Então, está o texto aí, ó. Só que a gente vai ler logo o comando, dá uma olhada no comando. Ó, Enem 2023. Nessa postagem dirigida aos seus seguidores de rede social, o autor utiliza uma linguagem. Veja só. Ele não falou em variação linguística de forma explícita, tá? Mas ele disse, o autor utiliza uma linguagem. Ó. Ok? Dá uma olhada. Na letra A ele diz, própria de manifestações poéticas. B, aplicada em textos da área desportiva. C, característica aquela, né, atribuída a falantes escolarizados. Quando ele diz a falantes escolarizados, são aquelas pessoas que têm conhecimento da norma padrão, da norma culta. Ele já está falando do nível de linguagem. Tá? Manifestações poéticas, na letra A, ele já está falando aí de uma linguagem também rebuscada, uma linguagem que se faz um jogo de palavras no sentido figurado. E B, aplicada em contexto na área desportiva, a área desportiva é uma área mais o quê? Coloquial, mais espontânea. Vamos dar uma olhada. Na letra D, empregada por falantes urbanos, jovens de determinada região. Aí na letra C ele está falando em falantes urbanos
jovens. Aí eu acabei o que eu tinha falado. O jovem fala igual às pessoas idosas? Não, o falar é diferente. E de determinada região, ó o regionalismo também. Porque o jovem de Pernambuco não fala igual, da mesma forma, usando vocabulários, palavras da mesma forma que o pessoal de Minas Gerais, que o jovem de Minas Gerais, que o jovem de São Paulo, do Rio de Janeiro. São diferentes. É marcada por uma relação de distanciamento entre os interlocutores. Distanciamento entre interlocutores é aqueles que estão se comunicando. Há um distanciamento. Vamos lá, e a gente vai dar uma lida no texto, né? Então, ele fala aí, ó. Postagem dirigida aos seus seguidores de rede social. Vamos lá, olha o texto aí. Dá uma olhada lá ali, ó. A hashtag, né, 10 de maio de 2020 e tal. Vê o que ele diz. Aí, maloqueiro, aí, maloqueira, há um distanciamento de interlocutores? Não. Porque ele diz, aí, maloqueiro, ele usa o vocativo. Aí, maloqueira, ó, estão aí interagindo. Então, essa letra E já não pode ser resposta, porque ele diz marcada por uma relação de distanciamento entre interlocutores. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você já percebe que há uma convergência aí, tá? Levanta essa cabeça, enxuga essas lágrimas, certo? Respira fundo e volta pro ringue. Volta pro ringue, para o ringue, na norma padrão. Pro ringue, já é uma marca de oralidade. Seguindo. Você vai sair dessa prisão. Você vai atrás desse diploma. Você. Em algumas regiões do Brasil, há quem fale C. Você. Olha a diversidade aí. Isso é variação linguística. Com a fúria da beleza do sol. Entendeu? Faz isso por nós. Agora veja a grafia. Essa por nós, de novo. Te vejo no pódio. Leve em consideração que isso aí foi uma fala de... né, quando ele coloca uma postagem dirigida aos seus seguidores na rede social. Então, o autor utiliza uma linguagem própria de manifestações poéticas? Nunca. Jamais. B. Aplicada em contexto da área desportiva? Também não. C. Característica aquela atribuída a falantes escolarizados? Daquela forma que ele escreveu nós? Não, né? Então, ó. Empregada por falantes urbanos jovens de determinada região. Só pode ser essa. Falantes urbanos jovens e de determinada o quê? Região. E onde é que está o regionalismo ali? Quando ele falou C. Não é? E a letra E é marcada por uma relação de distanciamento entre interlocutores. A gente viu logo que essa daí já estava falsa. Então a resposta é, olha lá. Empregada por falantes urbanos jovens de determinada região. É uma questão de variação linguística, tá? Então, as alternativas é que vai fazer que você perceba que é uma questão de variação linguística. Então, quando ele coloca aqui, ó, empregada por falantes urbanos jovens de determinada região, aí a variação regional, chamada de geográfica ou de atópica, está presente aí. A variação também situacional também está presente aí. Ok? A variação, Eduardo, professor, a variação diacrônica apareceu aí? Não, que é histórica. Você não percebe nenhuma palavra antiga, arcaica. Ok? Vamos para a segunda questão, dá uma olhada lá. Segunda questão. Aparece esse texto também, ó. O texto falso moralista, o título. Aí ele coloca inverso, é um texto inverso, tá? Nelson Sargento, sonho de um sambista. Ó, sonho de um sambista. Vem comigo, fera. Olha a fonte do texto como é importante também. Sonho de um sambista. Um sambista, evidentemente, quando ele compõe, quando ele canta, ele usa uma linguagem formal ou informal? Olha aí. Aí a gente está já batendo no nível de linguagem também. E que tipo de variação eles utilizam? É uma variação geográfica, regional? Pode ser? Pode. É uma variação diafásica? Não é? É uma variação diastrática? Que tipo de variação é? Vamos ver o que é que ele pede. Ó, texto de 1979. Diz o seguinte, vê.
As letras de samba normalmente se caracterizam por apresentarem marcas informais, já está dizendo, do uso da língua. Nessa letra de Nelson Sargento são exemplos dessas marcas. Não precisava nem ler o texto. O comando já está me dando a resposta. Ele fala em marcas informais. É um sambista? Sim, marcas informais do uso da língua. Se é a marca informal, a variação é diafásica, situacional. E aí a letra A ele diz, falações pros bailes. Já é a resposta. Esse pro foge da norma padrão. Então é uma informalidade aí. Na letra B, você e teatro de revista. Não. C, perfeito e carnaval. Não. Na letra D, bebe bem e oculista. E, curar e falso moralista. Só pode ser a letra A. Não precisou ler o texto. Percebeu, fera? Percebeu? Não houve desgaste para responder a essa questão de variação linguística. Ok? Então a resposta dela está aí, letra A. Prus bales. Então esse prus, ele faz a contração da preposição com o artigo, que na norma padrão seria para os bailes. Então, variação linguística é um assunto de extrema importância, tá? Porque você vai encontrar na prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Você vai encontrar com toda certeza. Você que vai fazer o SSA 3, há uma grande probabilidade também de encontrar questões lá envolvendo variações linguísticas. Fera, continue estudando, tá? Olha, esse nosso projeto Prepara Enem é para te dar um apoio, dar um reforço e fazer com que você acerte o máximo de questões na prova do Enem. Até a próxima. Estuda.